Fala aí, galerinha do primeiro ano do Max. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Gente, o que acontece, né? Infelizmente, na quinta-feira, eu não pude dar a minha aula porque eu tive um problema com o meu modem, né? O sinal não estava chegando, enfim, tive que chamar o técnico, mandei toda a documentação lá para o nosso coordenador, né? Para comprovar o que eu estou falando, obviamente. Resolvi o problema, finalmente, demorou, mas resolvi, quer dizer, a empresa resolveu. Então, a pedido do próprio Jesus, eu estou gravando aqui uma aula, que seria então a aula que eu daria na quinta-feira, tá? Qual foi a minha ideia? Revisar com vocês humanismo and classicismo, né? Porque aí a gente consegue fechar a parte da literatura europeia, tá? É muito conteúdo, né? Mas vamos ver aí, tá? É uma revisão, né? Nós já vimos o assunto, vocês já têm videoaula, aqui é uma revisão, tá? Vamos ver aqui. Bom, nós começamos então com o trovadorismo, não é? Coloquei para vocês aí o trovadorismo, e lembrando que o trovadorismo trazia muito uma literatura muito oralizada, não é? Até porque na época estima-se que 2% da população europeia sabia ler e escrever, então realmente a literatura ela tinha que ser muito mais oralizada do que escrita. Para o humanismo vamos percebendo algumas diferenças, olha o nome inclusive, né? Humanismo, né? Guarde esse nome aí, com essa bela imagem que eu selecionei. Bom, obviamente eu começo com um contexto histórico, né? Não poderia ser diferente. Veja, aos pouquinhos, óbvio, bem aos poucos, não é? A cultura vai se tornando laica, ou seja, vai se separando da igreja, não é? A Igreja Católica ela manteve aí um monopólio do conhecimento e até mesmo das artes e tal durante muito tempo, né? Mas aos poucos essa cultura foi se despregando, digamos assim, da igreja, tá? Ó, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, o humanismo vem ao encontro do espírito novo, provocado pelas transformações sociais originadas da descoberta de que o homem é uma força criadora, capaz de dominar o universo e transformá-lo. Ou seja, o homem da época estava se sentindo, se achando, né? Por quê? Vamos ver aqui no contexto histórico os motivos disso, né? Não é que o homem da época fosse esquecer a figura divina, obviamente não é isso. Mas o homem da época, por estar com as conquistas ultramarinas, né? Estar descobrindo novos mundos, estar acumulando bens materiais, o homem daquela época estava se sentindo então essa força criadora, dominadora, tá? É o antropocentrismo, antropós homem, né? Ou seja, o homem como centro das coisas, o homem como a medida de todas as coisas, tá? Isso, claro, passa por uma renovação da cultura, que é o que eu venho explicando aqui no material, não é? Essa ideia de modernizar Portugal. E é muito legal a gente compreender pelo menos um pouquinho, né, do contexto artístico, do contexto cultural de Portugal, para depois entendermos a nossa literatura. Somos muito conectados aos patrícios. Aqui, ó, a atividade poética floresceu com o humanismo divorciada, quer dizer, separada da música, né? Então aí já temos um desprendimento, melhor dizendo, do trovadorismo, né? Aqui eu já falei. Ah, sim, importante, ó. A invenção da imprensa por Gutenberg, não é? Isso mudou muita coisa. Antigamente, para você ter um livro, você tinha que ver um monge copista, né, para ele copiar aquele livro para você. Então era uma coisa muito restrita, muito fechada, muito custosa também. Com a imprensa, mais pessoas vão tendo acesso ao conhecimento, à informação, né? É óbvio que isso aí vai causar um impacto gigantesco, né? Nesse intercâmbio cultural. Com isso, como eu coloquei aqui, né, vem uma sensação de poder, né? Claro. Quando eu coloco aqui cultura profana, não é que ela seja ruim, tá? Nem maligna, mas é porque está fora dos muros da igreja, certo? Tá, coloco aqui também a questão
do aumento dos centros comerciais, com isso, os burgos, não é? E daí a expressão que todo mundo usa, burguesia, certo? Ah, bando de burguês safado, né? Tropa de elite aí. Então, você tem uma classe socioeconômica ascendente, né? Uma classe que está acumulando capital, certo? E também, óbvio, né, uma classe que depois vai buscar, como eu coloquei aqui, ó, um fortalecimento político. Muitas vezes dinheiro não basta, né? A galera quer poder político, tá? Essa aqui eu já falei. Papapá. Ah, importante, ó. Nas universidades, alunos liam textos greco-latinos para estudar poética, retórica, ética e política. Então, olha só, a galera da época dando valor aos pensadores antigos, não é? Isso vai bater um pouco de frente também com a igreja e tal. Aqui eu vou resumindo agora em tópicos, tá? Ó, muitos nem consideram o humanismo como escola literária, e sim como uma fase de transição. Ah, Vini, o que é isso? Não entendi. Transição do que para o quê? Transição do trovadorismo para o classicismo, tá? E ó, antecipa características do Renascimento. Isso aí veremos mais adiante. Surgiu na Itália, ok. Ó, teocentrismo, né, o Deus como centro das coisas versus antropocentrismo, desenvolvimento dos burgos, a referência aí ao Tropa de Elite. Valorização do racionalismo e do método científico, ok. Ó, em Portugal, né? Aí eu destaquei os gêneros mais explorados, tá? A poesia palaciana, a crônica histórica e o teatro popular. Vem comigo, ó. Para a poesia palaciana, eu até coloquei um rapazinho aqui fazendo fofoca, né? Porque era muito disso mesmo, porque essa poesia palaciana, com esse nome, obviamente, falava do palácio, né? Falava do dia a dia da galera ali, retratando, como eu coloquei aqui, ó, os usos e costumes da corte, né? Então, tem essa pegada aí da fofoca, tá? Coloco aí algumas obras, né, representativas da época, lembrando, gente, que sempre que eu falo crônica, é um texto que traz um recorte temporal, ou seja, a crônica ela fala sobre um determinado período de tempo, certo? As crônicas de Nárnia, as crônicas de Spazowitz e por aí vai. Sobre o teatro português, é importante aí que se destaque uma certa pessoa, não é? Que nós estudamos aqui no Brasil, apesar de ser lá de Portugal, mas estudamos muito aqui, que é o Gil Vicente. O Gil Vicente, ele é considerado o pai do teatro português. Ele vai trazer um teatro com muita crítica, muita não, tá? Exagerei também. Um teatro com um pouco de crítica, e isso já é muito bom, né? Isso já é muito bom. Aqui, ó, escreveu autos e farsas. Sempre que alguém fala, um auto, para mim, talvez você lembre também, eu lembro logo do quê? Do auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Esse autor fantástico. Virou filme, o Auto da Compadecida, virou peça de teatro, né? Foi feito muito para isso, virou minissérie também, enfim, um sucesso, tá? Um auto é uma peça teatral de cunho religioso, ok? Ó, é importante que destaque isso daqui, ó. Gil Vicente não tinha como alvo a fé religiosa, na qual acreditava verdadeiramente. E sim, né, mas sim, aqueles que fingiam tê-la, frequentando a igreja apenas por convenção social. Então, quando Gil Vicente critica membros da igreja católica, ele não está criticando a fé que uma pessoa pode ter, certo? Ele está criticando a conduta errada daquela pessoa. Errada em que medida? Ela ouve algo na igreja, né? Ela frequenta lá a igreja, ela vê as coisas, só que ela acaba não praticando, tá? Então a crítica dele em relação a isso, perceba que isso não acabou com o tempo, né?
Eu posso pegar uma obra do Gil Vicente e trazer para os dias de hoje, tá? E é como eu botei brincando aqui, ó, como se diz hoje em dia, JC, né, Jesus Cristo é 10, o que estraga é o fã-clube, né? Então, uma coisa é a religião em si, outra coisa são as pessoas que seguem aquela religião, né? Bom, O Alto da Barca do Inferno é uma obra muito famosa, né? Muito conhecida. E aqui as farsas, né? Também as dele ficaram bem famosas. As farsas trabalham com uma temática social, um caráter crítico. E a farsa mais conhecida dele, com certeza, é a farsa de Inês Pereira, tá? Ó, por exemplo, conta a história de uma jovem que vê no casamento uma chance de ascensão social, certo? Então, uma crítica com humor, de modo suave. Veja, mais uma temática que pode muito bem ser trabalhada até os dias de hoje, né? E aqui eu boto também que o Gil Vicente usava personagens alegóricos. O que significa isso? É um personagem que representa um defeito, uma virtude, uma classe social, a mentira, a verdade. Ele também usava personagens fantásticos, né, como deuses pagãos, personagens teológicos também, né, o diabo, anjos e por aí vai. Aqui eu vou detalhando mais um pouquinho as obras dele. Olha o que eu falei para vocês. As obras de Gil Vicente são consideradas atemporais e universais. Quer dizer, as obras dele não ficaram presas, tá, em um tempo e, como falam do comportamento humano, são universais. Tanto é assim que um grupo de teatro da Bahia, não sei se eu coloquei aqui, pegou uma obra dele e fez uma adaptação. E ficou, e super encaixou bem, tá? Ficou linda essa imagem, né, cara? Muito bem desenhada. Permanência da escola literária. Vamos ver como é que nós identificamos o humanismo até os dias de hoje, né? E aí, para falar sobre isso, eu comecei pelo momento musical. Veja, eu coloquei essa música muito curiosa, muito divertida, do Ultraje a Rigor, uma banda de rock aí dos anos 80, que trabalhava muito com humor e muito com crítica também. Hoje em dia eles, hoje em dia não, já há algum tempo, eles tocam no programa do De Noite. É isso, é. Sorry, do Danilo Gentili, tá? Passa no SBT. Ó, por que eu separei essa música aqui? Há tanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro mais. O ritmo é mais ou menos assim, tá? Sempre correndo atrás de mim, feito um louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo que eu podia querer. Era tão simples e eu custei para aprender. Daqui para frente, nova vida eu terei. Sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Então veja, esse eu lírico estava procurando alguma coisa, né, uma certa completude, digamos assim, e ele finalmente encontrou. Ele encontrou essa completude que em Deus, em uma outra pessoa? Não, nele mesmo, certo? Nele mesmo, tá? Tanto que ele fala: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu estou brincando aqui, mas você pega aí um professor de filosofia, o cara vai, irmão, brincar nisso aqui, né? Aqui, ó. Sempre correndo atrás de mim, feito um louco, né? Que aí fala da questão do autoconhecimento. Ih, isso dá um pano para manga gigantesco aí. Como foi bom eu ter aparecido nessa minha vida já um tanto sofrida. Já não sabia mais o que fazer para eu gostar de mim e me aceitar assim. Eu que queria tanto ter alguém, agora eu sei, sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido. Por toda a vida eu quero estar comigo. Então eu achei que essa música, brincadeiras à parte, irreverência à parte, se encaixava muito bem na questão do humanismo, tá? Separei também um filme, né? Em Nome de Deus, que fala aí dessa questão da castidade versus a Igreja Católica, que retrata muito bem aquele período, né? Período feudal, do surgimento aí dos burgos. Aqui a bibliografia que eu usei, né? E aqui o encerramento. Então, o humanismo, como o próprio nome já está trazendo, essa questão aí de o ser humano
estar no comando, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer pelo menos uns dois aí, pelo menos, tá? Uns dois exercícios. Rapidinho aqui, vamos lá? Só para dar uma ativada aí, né? Olha só. Tudo legal aqui. Aqui bem mole, aqui letra maiúscula, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é fácil. Ah, legal. Faz essa aqui, ó. 3. Sobre o humanismo, identifique a alternativa falsa. Leia sempre com atenção. O enunciado, obviamente. Ó, em sentido amplo, designa a atitude de valorização do homem, seus atributos e realizações. Parece ter sentido. Configura-se na máxima de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Parece fazer muito sentido também, né? Rejeita a noção do homem regido por leis sobrenaturais e opõe-se ao misticismo. Parece encaixar também. Ele quer a falsa. Designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um período específico da evolução da cultura ocidental. Parece também fazer muito sentido. Vamos ver aí então. Fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é... Aí já está errado, né? Se eu estou falando aqui em humanismo, certo? Esse homem aí, né? Envaidecido, digamos assim. E aí fala em fundamento bíblico. Então, com certeza, gabarito letra E. Ok? Questão 4. Ainda sobre o humanismo, assinale a afirmação incorreta, a errada. Letra A. Associa-se à noção de antropocentrismo e representou a base filosófica e cultural do Renascimento. Pode ser, né? Dá bem coerente. B. Teve como centro irradiador a Itália e como precursor Dante Alighieri, Boccaccio e Petrarca. Você está no meu material. Denomina-se também pré-renascimento ou quatrocentista. Tá. D. Representa o apogeu da cultura provençal que se irradia da França para demais países. Não. Essa cultura provençal sul da França, e aí que fala dos trovadores, tem a ver com o trovadorismo, certo? Deixa eu só ver aqui a letra E. Retorna aos clássicos da Antiguidade Greco-Latina com um modelo de verdade, certo? Então aqui o gabarito, queridos, letra D, de dado, tá? Aqui foca mais a poesia palaciana, Fernão Lopes. Legal, ó. A ponte alternativa correta em relação a Gil Vicente. Letra A. Compôs peças de caráter sacro e satírico. Parece que já é essa. Introduziu a lírica trovadoresca? Não, você vem antes dele. Escreveu a novela Amadis de Gaula. Aí também você está vendo o nome de novela? Pô, não rola, né? Só escreveu peças e português. Que opção esquisita, né? Deve ser em, né? Peças em português. Não sei. Representa o melhor do teatro clássico português. Não é clássico, né? Esse que é o problema. Popular, tá? Então, essa aqui. Compôs peças de caráter sacro e satírico. Pra gente ter uma ideia, né? Esse material eu acho até que eu já deixei com vocês, tá? Eu deixei com vocês. Bom, vamos partir para o outro assunto, né? Falei aí um pouquinho do humanismo. O trovadorismo já foi. Vamos para o finalzinho aí do nosso trabalho com literatura portuguesa, com o classicismo, tá? Acompanhe aí comigo. Vamos, Nelson. Olha aí. Classicismo fica até acho que mais fácil, né? Você assimilar, você fazer uma ligação aí mental com pensar em cultura clássica, né? Aliás, eu falou em classicismo, lembre-se de Camões, Luís Vaz de Camões, autor inclusive que a prova da UERJ vai usar este ano, no caso, né? Aí para o vestibular do ano que vem,
mas só para a galera da específica, tá? O que eu chamo de galera da específica? Pessoal que vai fazer prova para letras, pessoal que vai fazer prova para direito, então vai ter que estudar um livro de Camões. Ah, Vini, mas é literatura portuguesa. Sim, qual é o problema? Em uma prova aqui no Brasil, temos também que estudar literatura portuguesa. E não é a primeira vez, tá? Que a UERJ faz isso. A UERJ já usou um outro autor português, que foi o José Saramago. Ano passado, usou um autor africano, que eu estudei na pós em literaturas, o Mia Couto, fantástico. Então, né, a coisa vai se ampliando aí, né? Bom, vamos lá. Contexto histórico do classicismo. Continuamos com essa questão, né, da valorização do homem, né, como centro do mundo. Aqui, ó. Esse antropocentrismo, oposto ao teocentrismo medieval, caracteriza o Renascimento, identificado pela valorização da razão, pelo culto aos valores da antiguidade clássica e pelo humanismo, né? Então está tudo conectado, né? O humanismo como se ele fosse preparando um terreno para esse apogeu que foi o classicismo, tá? Esse que eu já falei. Vamos lá. Tá, que eu já falei também. Aqui eu trabalho mais com uma questão aí bem histórica, né? Falando da Universidade de Coimbra, do Colégio das Artes, dos mestres e pedagogos franceses, né? Trazendo aí muito mais conhecimento para a galera, essa renovação de Portugal. Portugal, óbvio que ele está no mesmo passo, né, ali dos outros países da Europa, dos países mais avançados da Europa, tá? Que eu acabei de falar, né? O Renascimento foi uma decorrência natural do humanismo, tá? Só que veja, quando eu falo Renascimento, eu falo em um movimento cultural bem amplo, né? O classicismo está aí dentro, no tocante à literatura. Beleza? Se eu esqueci alguma coisa aqui. Ó, a Grécia e os seus deuses passam a ser símbolos artísticos que substituem a igreja. A propósito, depois, quando eu falar em quinhentismo, barroco, arcadismo, nossa, isso aqui vai me ajudar muito, certo? Isso que é bom estar falando nisso, né? E tem a sua apostila também, tem uma novidade aí. Coloco para vocês que essa cultura nova, né, digamos assim, surgiu na Itália, certo? Sá de Miranda ficou 6 anos lá e quando ele retornou, ele foi trazendo as novidades, tá? Para Portugal. Já falei. O que eram, né? O que foram, melhor dizendo, essas novidades? Olha lá. O soneto. Pô, a gente já vê como algo tão velho, né? Já tão batido. Ah, soneto já sei, o soneto. 2 quartetos, 2 tercetos, né? 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Sim, mas é uma medida clássica, uma medida italiana, né? Na época era uma novidade, tá? E um novo gênero literário, a epopeia. Isso que eu já comentei com vocês. Poema épico ou epopeia é uma obra que valoriza um povo. É um poema muito extenso, né? Com aventura, né? Com muita luta, com semideuses, deuses e tal, e valoriza um povo, tá? Certamente para você lembrar o que é épico, de repente você assistiu ao filme 300. O 300 é uma obra épica nesse sentido, né? Valoriza um povo, os espartanos que não queriam ser escravos. Ninguém quer normalmente, né? A medida nova, o verso decassílabo, ou seja, de 10 sílabas, obviamente, conviviam com a medida velha, redondilhas. Que medida velha é essa? Que redondilha? Versos com 5 ou 7 sílabas métricas. 5, redondilha menor, 7, redondilha maior. A propósito, essa medida velha, por serem versos mais curtos, era mais fácil das pessoas ouvirem e memorizarem. Ou seja, essa medida velha está muito ligada a uma literatura oralizada, e isso quer dizer o quê? O trovadorismo. Tá?
que eu coloco exemplos de obras importantíssimas da epopeia, né? Que é a Ilíada e a Odisseia, ambos de Homero, tá? A consciência de nação, né, sempre foi algo muito importante para Portugal e que impulsionou nas conquistas ultramarinas, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Esse é o lema da Casa Sagres, né? Da escola, dos grandes navegadores. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu pensei, pô, que idiotice, que idiotice. Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas se eu não estou vivendo, como é que eu vou navegar? Olha a minha mentalidade, né? Isso foi quando? Eu tinha o quê? Uns 40 anos, não estou brincando. Veja, navegar é preciso. Esse preciso aí não é de necessário. Percebeu agora? Esse preciso é de precisão. Ou seja, para navegar existem instrumentos como a bússola que deixam a navegação mais precisa. Viver não é preciso, quer dizer, não existe um manual, um facilitador para a vida. Ó, tá aqui a cartilha de regras, né? Ó, a regrinha para você viver, tá? É só seguir a cartilha. Não. A gente vai vivendo, vai acertando, vai errando, tá? Olha que imagem show de bola que eu botei pra gente aí. Maneiro, né? Vamos lá, tópicos do classicismo. Ó, Renascimento, renovação filosófica, artística, econômica e política. Ok? Dentro disso daí temos a reforma protestante. Mas sobre isso eu não vou falar agora, tá? Eu vou falar quando chegar ao barroco. Vou só adiantar aqui e de repente em história você já viu isso. Enfim, vou só adiantar aqui que naquela época na Igreja Católica houve uma série de irregularidades. Com isso muitos fiéis saíram da igreja, que foi a reforma protestante. Tá? Vou só resumir assim, lá no barroco vou falar sobre. Com isso também, claro, acaba trazendo um homem questionador. Né? O homem começa a duvidar dos dogmas da igreja, não é? Enfim. Isso eu vou falar melhor no barroco, tá? Senão não vou ficar queimando cartucho aqui não. Tá? Racionalização, ok. Carpe diem e efemeridade do tempo. Opa, peraí, olha só. Primeiro, não lembro se eu já comentei com você sobre esse termo. Deixa eu falar aqui rapidinho. Carpe diem é um provérbio latino que, literalmente falando, é colher o dia. Mas aí vamos entender melhor, né? Colher o dia, aproveitar a vida. Porque a vida é breve. Certo? A ideia é essa. Essa ideia, aliás, aparece lindamente no filme Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Quando chegar ao arcadismo, vou falar mais sobre isso. Efemeridade do tempo. Efêmero é passageiro, transitório, pouco duradouro, fugaz. Tudo em você é fugaz. Já ouviu essa música? Kid de Abelha? Não? Pergunte para o seu papai. Pergunte para a sua mamãe. Ou seja, o homem daquela época tinha essa consciência, né? E imaginem, naquela época, uma pessoa com 40 anos já estava próxima da morte, certo? Então acho que essa consciência era muito maior do que hoje em dia, né? Hoje temos vários recursos médicos, tecnológicos, enfim, que vão prolongando a vida do homem. Professor, por que você colocou essas imagens aqui? Que te deu vontade? Sim, estou brincando. Óbvio que não, né? Olha só. Eu botei essa imagem aqui devido à ideia do Carpe Diem. Isso aqui é um filme que já passou 30 mil vezes na Globo só no mês passado, né? Que é Curtindo a Vida Adoidado. E de repente na sua cabeça aí vem uma musiquinha dos Beatles. Please stand tchau, please stand tchau. Come on, baby. Não? Whatever. Olha só. Esse jovem aqui, o Ferris, ele é o Bart Simpson do colégio, tá ligado? Ele é o capetinha, ele é o moleque zoeira, never ends, e ele quer matar a aula. Ele quer matar a aula e tal, ele arma um negócio ali gigante na casa dele para matar a aula. Ele consegue liberar a namorada dele da escola, que é essa menininha aqui, e eles vão à casa do amigão, e aí, ó, eles passam um dia assim,
show de bola, super divertido, e só que com muito perigo ali também, digamos assim. Não vou dar spoiler, não. Assista ao filme, se tiver censura para você, acho que tem, que é bem legal. Ao final do filme, as letrinhas passando já e tal, o personagem volta com esse cenário que está aqui, do filme do Deadpool, com este roupão, e fala assim, ué, ele olha para a câmera, né? Ainda estão aqui? Não, podem ir embora. O filme já acabou. Aí ele vai andando, de musiquinha, ele volta. Não, mas podem ir embora e tal. É uma quebra da quarta parede, né? É uma quebra aí do pacto da ficcionalidade. O personagem admitindo que tudo aquilo é uma obra de ficção. Tá? Paganismo, ou seja, que está fora da cultura cristã. Quando a gente é teletubbyzinho, é bebezinho, a gente ganha camisa de pagão. Por que camisa de pagão? Porque você não foi batizado ainda. Então você ainda não pertence ao cristianismo, tá? A ideia é essa. Professor, eu não creio nada disso. Eu sou ateu e tal, eu não creio. Ok, querido, eu não estou querendo que você creia em nada. Só estou trazendo informações, tudo bem? Personificação de elementos da natureza como deuses gregos, o amor, o tempo. Perceba, os povos antigos, por não compreenderem fenômenos naturais que a ciência hoje explica, né, e tal, hoje não, já há algum tempo, o que eles faziam então, os povos antigos? Eles relacionavam esses elementos da natureza com entidades. Por exemplo, os gregos, né? O que é esse raio, que é esse relâmpago, que é esse trovão aí? Isso aí é Zeus. Zeus está hashtag chateado, xingou muito no Twitter do Olimpo e mandou um raio aqui. Caramba, o mar hoje está muito revolto, está muito perigoso. Como é que eu posso explicar esse mar revolto? Isso aí é Netuno ou Poseidon, né? Poseidon tá hashtag bolado aí com alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa para agradar o Poseidon. Entenderam? Isso tem na cultura africana, né? Também, na cultura dos nossos índios. Sempre essa correlação, né? Para explicar, ou explicar o amor, explicar o tempo, enfim. A imagem que eu botei aqui é de Hércules, tá? Ou Heracles. É um semideus da cultura grega. Ele é filho de uma humana e de Zeus. Ele não é o dono do mundo, mas é filho do dono, amigo. E aqui, ó, foi o primeiro trabalho de Hércules, que era matar um leão que veio da lua, o leão de Nemeia. O leão ele tinha a pele invulnerável. O que significa isso? Faca não adiantava, flechada, nada disso. E ele consegue estrangular o leão e depois ele pega a pele do leão e usa como proteção. Malandro, né? Professor, como ele pegou essa pele do leão e usou? Como é que ele cortou esse couro do leão? Não sei. Não lembro. Onde eu aprendi isso? Lendo Monteiro Lobato. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, apesar de eu ter feito grego na UERJ, eu não aprendi isso aí na UERJ. Eu aprendi lendo. Banana de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Leia, vale muito a pena, não importa a sua idade, tá? Se tiver filhos futuramente, ou dê para um sobrinho, para um primo, sei lá. Dê para o Teletubbies a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tive esse privilégio, né? Quando eu tinha uns 9, 10 anos. Bom, voltando aí então ao classicismo, aumento do poder político e econômico da burguesia, né? Então uma burguesia ilustrada, uma burguesia que não tinha sangue nobre, né? O burguês ele era um pequeno comerciante, pouquíssimos eram realmente muito ricos, e esse burguês queria um prestígio social. Caraca, isso vai nos ajudar futuramente até para entender o romantismo. O classicismo é a literatura que acontece dentro do Renascimento. Ok? Equilíbrio formal, utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. Quando chegarmos ao parnasianismo, aí, só ano que vem, vou falar disso aí de novo. Tá? Isso vai ficar mais para frente. Figuras de linguagem frequentes. Obviamente não eram as únicas, mas eram as mais comuns. Antíteses
paradoxos and personificações. Antítese, lembrando rapidinho, oposição de ideia sem contradição, paradoxo, oposição de ideia com contradição. Personificação, atribuir característica humana ao que não é humano. Ok? Neoplatonismo, novo platonismo, amor sensual e ao mesmo tempo platônico, quer dizer, um amor de muito desejo, muita libido, mas distante, né? Reta final, já vamos aos principais autores. Falo rapidinho aqui do Sá de Miranda, né? Trazendo aí o soneto, trazendo as novidades que vieram da Itália, sobre isso eu já comentei. Introduziu o teatro clássico, né? Diferente aí do Gil Vicente, né? Que era um teatro mais popular. E o grande ícone, com certeza, quando se fala em classicismo, o Luiz Vaz de Camões. Bom, eu coloco muito sobre a vida dele, né, sobre a família. Perdão, a impressão que se tem é que ele veio de uma família, que teve aí uma base cultural legal, né? Envolveu-se aí em vários problemas, foi preso. É terrível esse rapaz, hein? E aí ele foi mandado um tempo aí para dar uma passeada, digamos assim. Então ele acabou servindo a marinha da época, o que o ajudou muito, com certeza, a escrever a sua obra máxima, conhecida no mundo todo, que é Os Lusíadas. Veja, Os Lusíadas fala sobre o povo português, certo? Fala sobre a grandiosidade do povo português. Então é um poema épico, ou uma epopeia. Fala mais sobre a vida dele aí e tal, preso de novo, teve uma vida difícil, pouca grana, nunca comeu um Kinder Ovo. Tô muito fofoqueiro aqui, né? Tá terrível. E aí, claro que eu faço um contraponto, né, uma comparação rápida dos Lusíadas com Ilíada, com a Odisseia, né, que são obras anteriores, né? Óbvio, há uma conexão aí. Ó, tem até a versão da Marvel, legal, né? Infelizmente nunca vi para comprar. De repente na Metrópolis, loja aqui do Meia, loja Nerd, não sei se vocês conhecem. De repente tem. Eu tenho até um adesivinho lá do Foca no Vini. Eu fazia propaganda para eles, né? No canal Foca no Vini, meu canal de cultura nerd com mais de 1000 seguidores. Desculpa aí, humildemente, né? É a fama, o peso da fama. Mal consigo sair às ruas com ou sem pandemia, é impressionante. Vai dar mais uns detalhes dos Lusíadas, tá? Primeira estrofe, que é super conhecida. Coloco também que o Camões trazia uma poesia lírica, ou seja, uma poesia amorosa, beleza? Trazendo aí um sentimento muito contraditório, né? Esse amor aí que é muito bom, mas pode fazer sofrer também. Então, esse desejo, só que distanciado. Isso a gente vai ver tudo no romantismo depois, tá? Olha aí, parece que o Camões gostava de uma DR, não é mesmo? O amor só vale quando é complexo, quando é contraditório. Eita! Ah, professor, eu acho que eu já vi isso aí, hein? Professor, eu acho que eu conheço esse poema, hein? Amor é fogo que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Certamente você olhou para isso daí e já mentalizou uma música. Foi ou não foi? Aqui, ó. Olha aqui, bonitão. Monte Castelo, Legião Urbana, grande banda de rock dos anos 80, né? Um ícone. O que o Legião fez? Pegou trechos da Bíblia, pegou trechos de Camões e fez a música. Aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso aqui é da Bíblia, tá? E aqui, ó, é todo o poema de Camões, certo? Então eles foram fazendo uma mistura aí, né? Indico um filme também, que é o Lutero, que aí tem a ver com a questão da reforma protestante, né? A vida de Brian. Já comentei com vocês, né? Monty Python é o maior grupo de humor de todos os tempos. É um grupo de humor inglês. Se você futuramente for trabalhar com humor,
Esse aqui é um grupo obrigatório. Você tem que conhecer. Da mesma forma, quem trabalha com ficção científica... Alexa, cancelar. Eu pedi um timer ali. Da mesma forma, quem trabalha com ficção científica tem que conhecer Além da Imaginação. Né? São dois grandes ícones. Mas, enfim, A Vida de Brian, eu revi há pouco tempo, inclusive, na Netflix. Mostra a história de um personagem aqui que ele é confundido com Jesus. E aí, a partir disso, né, acontece muita coisa. É comédia, tá? Aqui é a bibliografia que eu usei. Aqui o finalzinho. Tranquilão até aí? Será que dá tempo de fazer exercício? Já foram uns 40 minutos, né? Falei pra caramba aí. Vou fazer um exercício rapidinho. Ó, acompanha aí comigo. Mais pra frente, muito grande. Eita, gigante, hein? Ó, já tá com um gabaritinho aqui, mas vamos lá. Sobre o classicismo, é correto afirmar... Deixa eu ver as erradas aqui. Presença de poemas com versos livres e brancos. Não, isso aqui é o seguinte, ó. Verso livre é verso que não tem metrificação regular. Verso branco é verso que não tem rima. Não, isso aí é bem mais pra frente, isso aí é modernismo. Possui uma linguagem informal, uso de regionalismo. Não. Aqui coloca data, nada a ver. Movimento que faz referência a modelos clássicos, greco-romanos, perfeito. Ó, no Brasil, em relação às datas, o período correspondente ao classicismo europeu foi chamado de, aqui no Brasil, é quinhentismo, 1500 a 1601. Tá? Um dos maiores autores da língua portuguesa, Camões, escreveu que obra? Os Lusíadas. Ah, moleza, né? Gente, assunto tranquilinho, molezinha, tá? Galera, vou ficar por aqui então. Beleza? Espero aí que tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!